Bem, eu vou tentar agora fazer um vídeo um pouco diferente, que é sobre estudo. Um ótimo aplicativo para estudo é esse que não tá indo de jeito nenhum. Tá travando, não funciona mais no meu celular, mas enquanto funcionava, era o melhor que tinha, que é o Passei Direto. Nele você encontra artigos principalmente, e provas de outras universidades do assunto que você quer. Então você imprime ela e faz o seu próprio simulado de prova antes da prova. E aí você vê o quanto você tira. É uma ótima forma de se autoavaliar. Coisa que eu tenho dificuldade de fazer, de me autoavaliar. Trabalhos e pesquisas acadêmicos. O Scholar Google ou Google Acadêmico tem disponível diversos artigos, tendo a opção de todos os artigos e artigos somente em português. Porém, tem uma crítica que eu gostaria de fazer, não é a esses artigos, mas a ideia dos originais, textos originais e textos base, alguns ainda não estarem disponíveis. São textos, teoricamente, que pertencem à ideia de sociedade ou civilização como um todo. Ou seja, textos base para todas as outras pesquisas. Esses textos, necessariamente, eles precisam ser difundidos, os originais. Mas só tem citação de fulano. Tipo, todo respeito a fulano que teve o trabalho de ler o livro, não é o livro. É a opinião de fulano. Fulano não é importante. Se eu quiser o original, não importa a opinião de fulano. Importa o original que eu quero. Porque eu tô precisando do original, não da opinião de fulano, porque fulano achou isso. Quero que fulano que achou isso vá pastar, vai catar coquinho. Então tem o problema dos textos originais, porque já é difícil encontrar alguma coisa. A conquista social da Terra, bacana. Isso aqui em um texto mais voltado para a pesquisa de grãos, vai virar um parágrafo. Algumas linhas só. Ou vai ser a base de todo o texto, depende do que eu quero. Mas precisa de vários desses troços, desses artigos. 14 páginas, citado por 4, citado por 12. Isso que eu acho estranho. Eu tenho acesso a uma coisa que cita a outra, mas eu quero o que está sendo citado e eu não encontro. Ou eu tenho dificuldade. É por isso que eu queria a opinião de onde eu acho os textos clássicos. Principalmente da biologia, de Mendel. Porque eu não quero saber, professor da UFRJ citou Mendel no artigo tal. Eu tô cagando pra UFRJ. Eu quero o texto de Mendel. Eu quero aquelas imagens esquisitas da árvore. Eu quero ver aquele troço. Porque eu sei que aquilo ali é importante. Porque era uma pessoa, um homem nesse caso, tentando entender ou exercer controle sobre algo, sobre a natureza. E não existe nada mais humano do que a criatividade para exercer controle sobre algo. Isso é a base de tudo. Quando a química passou a fazer isso, nós tivemos uma evolução muito grande em produtos. A química é muito avançada nesse quesito. Hoje ela já é muito avançada nesse quesito. Então, os originais são importantes. São mais importantes até do que os artigos secundários. Isso aqui é artigo secundário. A não ser que isso aqui descubra alguma coisa nova, um desses troços esteja alguma coisa nova, realmente nova, eles são secundários. Eles apenas fazem um teste do método que confirma. Então, para referência da referência, escolar Google. Mas por uma referência, procure os originais. Por quê? Porque é uma tarefa impossível quase conseguir alguns dos originais. Tem um Frisching Life. Enfim, essa é a minha. Isso é uma questão mais de opinião. Um exemplo são os livros de Darwin, ou alguns sobre dos clássicos gregos. Você vai encontrar em sites, mas não vão encontrar todos os que existem, claro, porque alguns foram perdidos, mas não vão encontrar aí aqueles livros. Só tem se for por sei quantos reais. Caramba, essa
Cadê o original? Eu não quero a reinterpretação do fulano de tal, eu quero o original. Eu preciso do original como referência. E o original não existe, simplesmente não existe. Ele existe em algum canto, mas eu não tenho acesso ao original. Eu consigo encontrar livros exóticos na internet, porque chamam a atenção. Tipo, Voynich, tem o Voynich. Tem todo o livro Voynich, praticamente, ele tá escaneado, disponível na internet. É um pouco difícil achar ele, mas tem. Só porque alguém achou legal, conspiracionista. Mas os livros realmente importantes, dos clássicos, não tem. E o Voynich só é desenho de um maluco. Que não faz sentido. É fantasia. Provavelmente é uma história fantasiosa. Em um universo muito bem elaborado. Por isso temos que ser chato com os livros, sim. E principalmente com as editoras. Elas não têm direito de ficar eternamente com ideias que já são ideias difundidas e entendidas. Os originais precisam ser disponibilizados com fim de pesquisa. Porque pensa, existem regiões, que é o nosso caso, que são as regiões de periferia da pesquisa. Não saem grandes coisas daqui. Não sai um Nobel daqui. Mas como é que a gente quer que saia um prêmio desse, se não está disponibilizado a base? A gente tem só o mastigado. Nós não temos base suficiente para criticar os originais. E essa base ela é muito importante. Tem que ter a base para criticar os textos originais. E essa criticidade e esse entendimento ao longo do tempo, ele é importante. Porque se você pegar um acadêmico, a maioria, a gente lê o texto, os textos que os professores passam, e morre por aí. E morre por aí porque a gente não tem acesso aos originais, nem a todos. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre diabetes, e a diabetes foi descoberta lá no Egito Antigo. Eu não consegui encontrar o papiro, eu fiquei estressado procurando esse papiro. Mas não, tem o artigo de fulano de tal que traduziu parte de 3 ou 4 páginas. Tipo assim, mas tem o original. O original custa 800... Original não, uma interpretação do original custa 800 e pouco. Então por que não tem o original escaneado? Deve ter o original escaneado em algum canto do mundo, mas eu não encontrei o escaneado a tempo. Só falta dizer que tem direito autoral de um livro de um papiro. É ridículo. Porque se tiver disponível o original escaneado, em alguns meses alguém que esteja estudando a língua do Egito traduz para um idioma e os outros vão traduzindo até chegar ao português. Na verdade, traduziu para um idioma moderno, a gente vai direto para o português. O que não falta é gente da língua portuguesa que fala os outros idiomas. Em especial os portugueses de Portugal, que já são da Europa, e nós, brasileiros. Então tem essa facilidade. Se traduzir para o russo, tem alguém que fala russo, traduz. Então tem uma dificuldade muito grande de conseguir os textos originais. Mas se quiser procurar os artigos para usar como referência, eu tenho um Google Escolar. E para faculdade, trabalhos internos, tem o outro aplicativo que se recusou a funcionar. Nesse momento que ele está travando bastante. Não tem mais o que falar. São esses artigos, são esses sites, eles ajudam bastante. E são os sites que eu uso. E eu espero que você também use futuramente. Eu não sei mais o que dizer, é só isso que tem. Bons estudos e espero ter ajudado em alguma coisa. Provavelmente você já conhecia. Mas eu acho que é bom a gente ser um pouquinho chato com os originais, sim. Exigir que os originais sejam colocados. Por que precisamos dos originais? É esse o fato importante. Os originais são a base de tudo. São eles a base
do artigo do outro, do artigo do outro, do artigo de fulano de tal que ganhou o prêmio tal. Eles são a base de tudo, porque eles sobreviveram a séculos de enfrentamento, críticas, às vezes alguns até ataques tendenciosos, de determinadas épocas, determinados grupos que patrocinavam contra essas ideias. Seja a evolução, seja a química, seja as ciências como um todo. Vivem e sobrevivem de testes contínuos. E para saber por que aquilo é tão básico, por que aquilo é tão fundamental, tem que ter os textos originais. Ah, mas povo tal era muito místico, muito sei lá o que, esse texto não tem valor. Tem valor. É pensamento. Os egípcios, eles são interessantes porque eles misturavam os dois. O místico com o medicinal, medicina, o equivalente à medicina. Mas eles já tinham um pensamento racional e aquelas maluquices que pra gente soaria como maluquice, misturando religião e outras coisas, religião não, aquela seita que eles tinham, é muito importante. Tanto para a história quanto para entender grupos que ainda existem hoje, que ainda misturam essas duas coisas. O misticismo das suas seitas antigas, ou das raízes, com tratamentos alternativos. Como é que eu quero que quem é convencional entenda e pesquise mais sobre isso no método, que é um método convencional, que é o que dá resultados mais expressivos, se eu não consigo ter esse olhar que é a mesma coisa, só muda a forma de apresentar, só muda os termos técnicos, só muda a explicação do que está acontecendo, mas o que está acontecendo é a mesma coisa. Eles não conheciam célula, eles não conheciam batimento cardíaco, eles não conheciam... Tá, na verdade eles conheciam. Mas eles não conheciam o que causavam todas as doenças com muitos detalhes. Detalhes muito aperfeiçoados por causa da limitação tecnológica. E nisso eles faziam as canções, as músicas, porque aí era com os deuses. O que eles não entendiam eram com os deuses. E isso funciona até hoje conosco. Então eles não eram tão diferentes de nós. Por isso tem que ter acesso ao texto, os textos originais, para tornar mais humano o aprendizado. E entender que a diversidade de opinião pode fortalecer todas as áreas. Uma vez que, mas entendendo que uma vez que é difícil para quem sempre seguiu uma só vertente de pensamento, entender que pode existir outras e essas outras têm o mesmo valor e peso. Então, é isso. Buscar nas fontes
só a crítica, mas a crítica é a base, porque a crítica já é a base, mas também o que falta de preencher, a preencher. Porque a pesquisa tem lacunas e essas lacunas só podem ser preenchidas com outras pesquisas ou com pensamento crítico, que por sua vez vai levar a falta de algo, que por sua vez vai levar a uma outra pesquisa que ou vai refutar a original ou vai desenvolver uma nova área. Normalmente desenvolve uma área quando se trata dos clássicos. Por isso os clássicos são importantes, eles são bases e origem de novas fontes e até mesmo de novas ciências. Por isso é importante os textos de meio, o mais próximo possível dos originais. Por isso é importante textos mais próximos da tradução literal ou do pensamento original, se houver o trabalho de preservá-lo. E tem que se bater muito nessa tecla. O que é isso? Esse jogo é esse jogo? Então é isso. Normalmente esse jogo ele não tem propaganda, a não ser que esteja conectado na internet. Mas aquele outro lá é completamente online. Só que não gasta muito não precisa de uma boa conexão. Bem, é isso, não tem mais o que acrescentar. Eu vou batendo nessa tecla e sugeri 2 sites diferentes, que é o Google Acadêmico e o que travou no começo, que eu esqueci o nome. Mas sempre bebam nas fontes originais. Eu estou dizendo isso o tempo todo. Bebam nas fontes originais. Ah, mas fulano de tal ganhou sei lá o que, procura o livro dele. Se possível, baixe de graça. Ou arranje um jeito de baixar de graça. O que não falta são fontes, principalmente se você tiver um computador. O computador ajuda muito nessas horas. Para poder você se desenvolver através da reflexão sobre os originais. É muito melhor do que pegar a opinião de fulano, que artigo normalmente vira opinião de fulano. E é uma opinião vazia, apenas para preencher linhas, para ficar dentro da norma, sem que nada seja realmente verificado. Bem, então é isso, e eu tenho que fazer minha pesquisa sobre genética, porque eu tenho uma matéria sobre genética, que tá bem no começo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e principalmente fazer recomendações. É bom lembrar que eu tenho a ideia de ter quadros regulares, só que há um porém, ainda não tenho sugestões para esses quadros e nem ideias. E em alguns vídeos nem visualizações, então toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigado.